Neste nosso terceiro encontro sobre a República de Platão, nós vamos falar sobre os livros 3 e 4. Lembram-se que a República de Platão é formada por 10 livros, então nós vamos fazer esse aqui junto, terceiro encontro, livro 3 e 4. Né? Ele continua com a investigação sobre a formulação da cidade ideal, até que então possa se definir o que é justiça. Tá? O livro 3 ele vai abordar muito sobre a ginástica e a música, que nós andamos falando, né, para a formação, a educação daquelas classes sociais. Então vamos começar. O livro 4, o livro 3 já falei, o livro 4 vai ser dada uma definição da justiça, uma primeira que é a justiça. A justiça é justamente a harmonia entre as partes da cidade, cada qual cumprindo a sua função. Vai ser apresentado esse famoso argumento da função. Né? A messiânica trabalha com missão, função e forma. Sendo que a missão se pode falar como finalidade e fica aqueles 3 F, finalidade, função e forma. Mas aqui ele fala então que a função é dada pela aptidão de cada cidadão a exercer as suas tarefas na cidade. Mas não há ao mesmo tempo, numa cidade justa, não pode haver numa cidade justa grande discrepância entre ricos e pobres, né? E também discrepância entre as classes dos cidadãos. Ora, isso não existe nessa cidade. Assim também não vai existir aonde? Na alma do cidadão. Lembra que se está buscando uma definição de justiça na coisa maior que a cidade, mas para se chegar também uma definição de justiça na alma do cidadão. Isso porque a cidade é dividida em 3 partes, mas também a alma é dividida também em 3 partes. Como é que são essas 3 partes da alma? Uma é a parte apetitiva, é aquela que comanda, vamos dizer assim, da parte do estômago, né, até a parte sexual. Quer dizer, então são 2 tipos de alimentação que a pessoa precisa ter. Uma para sobrevivência e a outra para reprodução. Né? Agora, ela é comandada, ou deveria ser comandada, né? Quer dizer, essa parte apetitiva é responsável pelo desejo, pelas emoções, etc. E essa parte, a outra, seria, eu chamo para o ímpeto, a parte impetuosa, que é essa parte responsável pela nossa ação de fato. O que vem a ser a justiça na alma é justamente a harmonia entre essas partes da alma. Né? Porque assim, se for tomar um pouco, se não me engano, Aristóteles, é como se fosse assim, aqui tem essa parte da apetite e tal, aqui no peito, né, seria a parte do poder, né? Seria a parte da coragem, mas o que é que o homem aspira mesmo? Ele aspira a chegar aqui em cima, ou seja, aqui em cima seria a verdade. Né? Então, a filosofia com meu amor é sabedoria, então seria chegar a uma verdade sábia. Né? Então, seria mais ou menos sabedoria, amor e força. Deveria comandar esse apetite, né? Bom, é justamente mais ou menos o seguinte: isso deveria chegar à verdade, aqui a razão comandando, né, os sentimentos comandando a vontade, dessa vontade aí, apetitosa. Então, uma alma harmoniosa, preservando essa ideia de que a razão, ao cumprir a sua função, ela realiza uma função de comando, de coordenação e de educação das outras partes, sobretudo a parte desejante da alma, da parte apetitiva, né? Bom, isso então seria o livro 4. Né? Então, o próximo encontro nosso vai ser o 4º encontro, nós vamos tratar do livro 5. Então, vamos começar a falar sobre esses 2 livros. Né? Se inicia da seguinte maneira: Sócrates falando. Em relação aos deuses, aqui temos, pois, aquilo que, em meu entender, aqueles que hão de honrar as divindades e os pais, e que hão de ter em mão
simplesmente em uma não pequena conta amizade uns dos outros. Deve ouvir desde a infância aquilo que não deve. E os dois, que é o grau que eu adianto, estão lá, a nossa opinião parece ser correta. E para eles serem corajosos, porventura não se lhes deve dizer palavras tais que façam que temam a morte o menos possível? Ou julgas que jamais será corajoso alguém que conserve em si esse temor? Adianto, eu não, por Zeus. Pois que quem acreditar no Hades e nos seus terrores, julga que não teme a morte, que em combate prefere a derrota e a escravidão? De modo algum. Por conseguinte, temos, parece-me, de exercer vigilância também sobre os que tentam narrar estas fábulas e de lhes pedir que não caluniem assim sem mais o que respeita ao Hades, mas que antes o louve quanto as suas histórias não são verídicas nem úteis aos que se destinam ao combate. Hades é aquela parte inferior, de pós-vida e tal. Seguramente que sim. Logo teremos de começar nestes versos todas as afirmações dessa espécie. Aí fala vários versos aqui e tal. Então, a questão vem, ele fala: palavras como estas e todas as outras da mesma espécie, pediremos vênia, quer dizer, permissão, licença, a Homero e aos outros poetas, para que não se agastem se as apagarmos. Apagar esses versos, essas coisas. Não que não sejam poéticas e doces de escutar para a maioria, mas quanto mais poéticas, menos devem ser ouvidas por crianças e por homens que devem ser livres e temer a escravatura mais do que a morte. Absolutamente. Portanto, devem ainda rejeitar-se todos os nomes terríveis e medonhos relativos a estes lugares. Espírito dos mortos, espectros e outras designações do mesmo jaias que fazem arrepiar quem as escuta. Talvez estejam certas para outros efeitos, mas nós receamos que os nossos guardiões, devido a tais arrepios, fiquem com febre e amolecidos mais do que convém. E tem fundamento esse receio. Por conseguinte, os nomes devem eliminar-se. Devem. E devemos ter um modelo contrário a este em conversa ou em poemas? É evidente que sim. Quer dizer, ele está realmente querendo acabar com esses filósofos, poetas, que põem medo nas coisas, que falam meio coisas assim verossímeis, Por conseguinte, não é admissível que representem homens dignos de consideração sobre a ação do riso. E muito pior ainda, se se tratar de deuses. Pior, seguramente, portanto, não admitiremos aquelas palavras de Homero acerca dos deuses. Ele até fala aqui, as palavras qual foi a palavra do Homero. Ele diz que não admitiremos essas palavras acerca dos deuses. Ele fala assim, Homero: um riso inextinguível se ergueu entre os deuses bem-aventurados, ao verem Hefesto afadigar-se pelo palácio fora. Aí ele fica por conta quando esses poetas falam dessa forma dos deuses. Aí o Sócrates vem, motivo por que se deve pôr termo a semelhantes histórias. Não vão elas desencadear nos nossos jovens uma propensão para o mal? Exatamente. Que outra espécie de história nos resta ainda para distinguir as que se devem das que não se devem narrar? Com efeito, já se disse como se deve falar acerca dos deuses, das divindades, dos heróis e das coisas de Hades. Absolutamente. Portanto, o que falta seria o que diz respeito aos homens. É evidente. Mas é impossível, meu amigo, regularmos esses assuntos nas presentes circunstâncias. Como assim? Porque, segundo julgo, diríamos que os poetas e prosadores proferem os maiores erros acerca dos homens. Que muitas pessoas injustas são felizes e desgraçadas as justas, e que é vantajoso cometer injustiças se não forem descobertas,
que a justiça é um bem nos outros, mas nociva para o si próprio. Tais opiniões diríamos que, se abstivessem delas, prescreveríamos que cantasse e narrasse o contrário. Não achas? Bem, sei que é assim. Portanto, se concordas que digo bem, concluirei que chegaste ao acordo comigo sobre aquilo que há muito procuramos. Está certa a tua suposição? Por conseguinte, chegaremos ao acordo quanto ao que se deve dizer acerca dos homens, quando descobrimos que coisa é a justiça e se por natureza é útil a quem a possui, quer pareça sê-lo ou não. Sabes? Portanto, até este ponto da epopeia, né, que ele fala, a epopeia é a seguinte: dirigiu súplica a todos os aqueus, especialmente aos 2 atridas, comandantes dos povos. Ele fala, sabe, portanto, que até este ponto da epopeia é o próprio poeta que fala, e não tenta voltar o nosso pensamento para o outro lado, ou seja, estou vendo que é o poeta que fala, que tentasse voltar o nosso pensamento para o outro lado, como se fosse outra pessoa que dissesse, não ele, o poeta. Às vezes a pessoa também, muitas vezes eu já vi, o cara faz um filme, a pessoa vai lá, vê o filme, aí começa a dizer, não, mas no filme fala assim como se fosse a verdade. Não está vendo que foi o meu elaborador, o autor do filme, o roteirista, né? E depois disso fala como se Crises fosse ele mesmo e tenta o mais possível fazendo supor que não é Homero que fala, mas o sacerdote, que é um ancião. E quase todo o resto da narrativa está feito deste modo, sobre os acontecimentos em Ilion, em Ítaca, e as provações em toda a Odisseia. Então, uma forma de dizer o seguinte: os camaradas, se quer falar isso, então fala, não põe na boca de um personagem. Por conseguinte, se conservarmos o primeiro argumento de que os nossos guardiões, isentos de todos os outros ofícios, devem ser os artífices muito escrupulosos da liberdade do Estado, e de nada mais se deve ocupar que não diga respeito a isso, não há de fazer ou imitar qualquer outra coisa. Se imitarem, que imitem o que lhes convém, desde a infância, como a coragem, a sensatez, a pureza, a liberdade e todas as qualidades dessa espécie. Mas a baixeza não deve praticá-la, nem ser capazes de a imitar, nem de um dos outros vícios, a fim de que, partindo da imitação, passem eles para o gozo da realidade. Ou não te apercebeste que as imitações, se perseverar nelas desde a infância, se transformam em hábito e natureza para o corpo, a voz, a inteligência? Daí muita gente fica indignado com como tentaram fazer esse negócio da ideologia do gênero. Daqui a pouco pega uma criança e começa... Porque eu não sei, quer dizer, não sei. A gente sabe que os gays estão querendo, para ficar achando que tudo é normal, que todo mundo seja gay, pô. Né? Então ele está colocando a questão aqui, né? Transforme muito. Logo não ordenaremos a um daqueles de quem queremos ocupar-nos e que é preciso que se tornem homens superiores, sendo homens, imite uma mulher, por exemplo. Aí vem esse negócio de transformista, vem não sei o quê, né? O que está acontecendo, né? Imite uma mulher nova ou velha, ou a injuriar o marido, ou a criticar os deuses, ou a gabar-se por se supor feliz, ou dominado pela desgraça, pelo desgosto, pelos gemidos, muito menos quando está doente ou apaixonado, ou com as dores da maternidade. Ele absolutamente, nem que imitem escravos e escravos, procedendo como tais, nem isso, nem homens perversos e covardes, que me parece que fazem o contrário do que há pouco dissemos, que falam mal e troçam uns dos outros e dizem coisas vergonhosas, tanto quando estão embriagados como sóbrios, e toda espécie de erro que tais pessoas cometem, em palavras e em ação, contra si mesmo e contra os outros. Entendo ainda que não deve habituar-se a assemelhar-se aos loucos em palavras nem em atos, pois devem conhecer-se os loucos e os maus, homens ou mulheres, mas nem não fazer nem imitar nada que seja deles.
Então você vê, ele critica, faz crítica muito poderosa, a questão até desde a pintura, né? Que a pessoa está querendo imitar uma coisa que não é, na verdade, ele não consegue fazer, né? Mas não é só a imitação da natureza, que ele está falando de imitação realmente de pessoas, de loucos, né? Não deve nem fazer isso, né? Tal. Aí ele diz assim: mas todos os poetas e aqueles que querem contar alguma coisa não vão dar a uma ou outra destas formas de expressão ou a mistura das duas? Aí o Glauco diz: é forçoso. Então o que havemos de fazer? Havemos de receber na cidade todas estas formas ou uma e outra das formas puras ou a mistura? Aí Glauco: se prevalecer a minha opinião, receberemos a forma sem mistura, que imita o homem de bem. Aliás, foi Edmanto. Ele diz assim: mas na verdade, Edmanto, também a forma mista tem o seu encanto e é muito mais aprazível para crianças e preceptores e para a multidão em geral, a inversa do que tu preferes. De fato, é a mais aprazível. No entanto, talvez me digas que ela não se adapta ao nosso governo, porquanto não existe entre nós homem duplo nem múltiplo, uma vez que cada um executa uma só tarefa. Efetivamente não se adapta. A imaginação da cidade ideal é aquela, que a pessoa executa apenas uma tarefa, a sua função, né? Não é por esse motivo que só numa cidade assim encontraremos um sapateiro, que é sapateiro, e não piloto. Além da arte de modelar calçado, um lavrador e não juiz. Além da agricultura, um guerreiro e não comerciante. Além da arte militar e assim por diante. De fato, respondeu ele, se chegasse à nossa cidade um homem aparentemente capaz, devido à sua arte, de tomar todas as formas e imitar todas as coisas, ansioso por se exibir, juntamente com seus poemas, prosternávamos-nos diante dele como de ser um ser sagrado, maravilhoso, encantador. Não, mas diríamos que na nossa cidade não há homens dessa espécie. Nem sequer é lícito que exista, e mandá-lo-íamos embora para outra cidade, depois de lhe termos derramado mirra sobre a cabeça e os termos coroados de grinaldas, né? Isso aqui é o tom irônico que transparece nessas transparências, né? Essas transferências de honrarias divinas para seres humanos, que delicadamente, embora se expulso da cidade como prejudiciais, mantém-se nesta alusão aos costumes de ungir e coroar as imagens dos deuses. Mas para nós ficaríamos com um poeta e um narrador de história mais austero e menos aprazível, tendo em conta a sua utilidade, a fim de que ele imite para nós a fala do homem de bem e se exprima segundo aqueles modelos que de início regulamos quando tentávamos educar os militares. Bom, nessa altura você está vendo que o que se passa na nossa sociedade de hoje, em relação ao que essa cidade ideal, é exatamente muito diferente, porque a nossa sociedade de hoje é completamente permissiva. A outra não, a outra vai restringir. Vai dizer que cada pessoa tem que cumprir a sua missão de várias maneiras, não é só profissional não, hein? De várias maneiras. Então, por exemplo, esse negócio de identidade de sexo, essas coisas todas, iria ser contestado, entendeu? Bom, falado isso, aí Sócrates faz assim: mas o modo de expressão e a palavra não depende do caráter da alma, que já foi colocado lá anteriormente. Dependia do caráter da alma. Isso foi Céfalo que falou, lembra? Que não era questão da velhice que dava esses problemas, não. Era questão de caráter da alma. Aí, quando ele falou isso, Sócrates, mas o modo de expressão e a palavra não depende do caráter da alma, foi falado lá atrás, seu pai inclusive, falou, como não? E da expressão tudo mais, sim, logo a boa qualidade do discurso, da harmonia e da graça e do ritmo depende da qualidade do caráter, não daquele que sendo debilidade do espírito,
chamamos familiarmente ingenuidade, mas da inteligência que verdadeiramente modela o caráter na bondade e na beleza. Exatamente. Portanto, não devem os jovens procurar por toda a parte essas qualidades, se querem executar o que lhes incumbe. Devem procurar assim. Mas também a pintura está cheia delas. Aí vai chegar a ideia da pintura. Mas também a pintura está cheia delas, bem como todas as artes desta espécie. Cheia está a arte de tecelagem, de bordar, de construir casas e o fabrico dos demais objetos. Em todas estas artes, né? Ou seja, em todas estas coisas há, com efeito, beleza ou fealdade. E a fealdade, a arritmia, a desarmonia são irmãs da linguagem perversa e do mau caráter, ao passo que as qualidades opostas são irmãs e imitações do inverso, que é o caráter sensato e bom. Certamente, mas então só aos poetas é que devemos vigiar e forçá-los a introduzirem nos seus versos a imagem do caráter bom, ou então a não poetarem entre nós. Ou devemos vigiar também os outros artistas e impedi-los de introduzir na sua obra o vício, a licença, a baixeza, o indecoro, quer nas pinturas de seres vivos, quer nos edifícios, quer em qualquer outra arte, outra obra de arte. Meus amigos, quando bota esse pessoal para ficar sujando o muro da pessoa, né, aqueles dizeres, isso é possível? Claro que não, não é possível isso. Ah, mas não, ele está sendo artista, se expressando. Meus amigos, tem que ter um julgamento do que é arte. As pessoas, como eu já falei uma vez, ficam ali, pagam aquele dinheirão para a pessoa ir para ver um determinado cantor que não canta, e faz mais produzir um efeito, né? E as pessoas ficam encantadas com isso, quer dizer, é uma tremenda burrice, é uma falta, uma ignorância tremenda de... E se não forem capazes disso, não deverão ser proibidos de exercer o seu misto entre nós, a fim de que os nossos guardiões, criados no meio das imagens do mal, como no meio de ervas daninhas, colhendo e pastando aos poucos, todos os dias, porções de muitas delas, inadvertidamente não venham a acumular um grande mal na sua alma? Devemos procurar aqueles dentre os artistas cuja boa natureza habilitou a seguir os vestígios da natureza do belo e do perfeito, a fim de que os jovens, tal como os habitantes de um lugar saudável, tirem proveito de tudo, de onde quer que algo lhes impressione os olhos ou os ouvidos, procedente de obras belas, como uma brisa salutar de regiões sadias, que logo desde a infância insensivelmente os tenha levado a imitar, a apreciar e a estar de harmonia com a razão formosa. Seria sem dúvida a melhor educação. Não é então por este motivo, Glauco, que a educação pela música é capital, porque o ritmo e a harmonia penetram mais fundo na alma e afetam-no mais fortemente, trazendo consigo a perfeição, o tornado aquela perfeita se tivesse sido educado. E quando não ao contrário, porque aquele que foi educado nela como devia, né, sentiria mais agudamente as omissões e imperfeições no trabalho, na conformação natural, e suportando-as mal e com razão, honraria as coisas belas e acolhendo-se jubilosamente na sua alma com elas, se alimentaria e tornar-se um homem perfeito, ao passo que as coisas feias, com razão, as censuraria e odiaria desde a infância, antes de ser capaz de raciocinar, e quando chegasse a idade da razão, haveria de saudá-la e reconhecê-la pela sua afinidade com ela, sobretudo por ter sido educado. Ter sido assim educado. Então você vê que ele está dando um passeio, tem uma que assim, é isso, o Glauco falando, é isso. Aí ele fala uma coisa que é interessante pensar, né, o Sócrates. Não te parece também que
que a nossa discussão acerca da música está terminada? Acabou onde devia, pois a música deve acabar no amor ao belo. É ali que tem que acabar, né? Aí o cara até diz assim, concordo, né? Mas não te parece, prosseguiu eu, outra coisa também interessante que ele diz, que a vergonha ainda será maior do que esta se uma pessoa não só passar a maior parte da vida nos tribunais como réu ou como acusador. Não, eu acho que o Lula já está começando a ficar assim, né? Mas ainda pela sua grosseria for levado a gabar-se precisamente da sua habilidade para cometer injustiças. Isso é o Lula já, né? E capaz de arquitetar todas as partidas, de se escapar por todas as saídas, de se dobrar com uma cana para não apanhar o castigo. E isso por amor de coisas mesquinhas e insignificantes, ignorando até que ponto é mais belo e melhor modelar a sua vida de maneira a dispensar em absoluto um juiz sonolento? Tem uns que não são sonolentos nesse sentido, mas são sonolentos em outro sentido, né? Por exemplo, Gilmar Mendes, ele é sonolento? Não, é um mau caráter mesmo. Não é que ele seja sonolento, não, ele não está dormindo não. Mas é um sonolento em relação à verdade, sonolento em relação à justiça, esse é sonolento, né? E aí, estão passando bastante coisa. O Julião está aqui de prova. Está olhando aí? Está dormindo não? Os médicos atingiriam o cume da perícia, se começando desde crianças a aprender a sua arte, tivesse contato com o maior número possível de corpos, e dos piores, se eles mesmos sofressem de todas as enfermidades e não gozassem devido à sua compleição de perfeita saúde. Efetivamente, julgo que o corpo não se trata por meio do corpo, pois não seria possível que eles fossem ou se tornassem doentes. Mas o corpo por meio da alma, a qual, se já estiver ou ficar doente, não é possível tratar com isso, seja do que for. Essa entra Meixama, né? Que é realmente que não são as coisas menores, minerais, ervas, né, vegetais, que vai curar o doente, né? Quem cura o doente sempre é uma coisa mais superior do que ele, né? No caso aí seriam espíritos mais elevados, não somente por ser médicos ou não, né? E aí, deixa eu ver, e aí nós acabamos o livro 4 e vamos fazer então o livro 5, tá? Então no livro 4 a gente fez o que a gente tinha falado, né? O livro 3, aliás, né? Livro 3, nós fizemos, abordamos muito sobre a ginástica, a música, a formação e tal, né? E agora nós vamos fazer o livro, esse é o 5, né? Não, deveria ser o livro 4, né? É o livro 4, estou falando errado. O livro 4 é que vai ser dado uma definição de justiça, né? A harmonia entre as partes da cidade, lembra? Aquela coisa que está dividida em 3 partes e a alma também é dividida em 3, e vai por aí afora, né? Bom, então vamos ver.